Nós tratamos durante as análises de termos como diluição, unidades formadoras de colônia, e nós realizamos uma contagem de forma superficial e nós vamos verificar como é que nós interpretamos essa contagem para a amostra de barra de cereal. Bom, vamos tratar primeiro do que é diluição. Vamos supor que nós temos aqui na primeira figura, nós temos uma amostra de 25 gramas ou 25 ml. Nós vamos diluí-la. Geralmente, para a análise de PET filme, e na verdade na maioria das análises microbiológicas, a primeira diluição é a diluição 1 para 10 ou diluição de 10 vezes, ainda considerando o valor de 0,1 de amostra para a nossa solução total. Mas como é que funciona? O que é uma diluição 1 para 10? Na verdade, esse fator de diluição é 10 vezes. Como assim? Se nós temos um volume, ou por gramas também podemos trabalhar com amostras sólidas, se nós temos um volume ou massa de x ml. Se nós queremos diluir 10 vezes essa amostra, nós vamos diluir 10 vezes, ou seja, nós vamos multiplicar o nosso volume de amostra por 10 e vamos dividir esse valor. Como assim? Se nós vamos trabalhar com a parte prática aqui, isso vai ficar bem claro. Vamos fazer a diluição 10 vezes de uma amostra de 25 ml. Se nós temos que ter em mente, na verdade, o cálculo de concentração. Isso aqui vai ficar bem evidente, porque se o volume da amostra é dado pelo volume da solução total, e nós temos que é uma diluição 10 vezes, se nosso volume de amostra é 25 ml, e se nós multiplicarmos 25 ml por 10, nós vamos obter o volume total de solução de 250 ml. Bom, aqui nós temos aqui os cálculos aqui. Se 10x é o nosso total de solução, nós temos que 10 vezes o nosso volume de amostra vai dar o total de solução. E aqui vai ficar bem claro aqui, ó. Se nós temos volume total de 250 ml de solução, e nós já possuímos 25 ml de amostra. Então, qual é o volume que falta para a gente conseguir chegar ao valor de 250 ml? É só diminuirmos 250 ml da nossa amostra e vamos obter o valor de 225 ml de diluente. E pelo cálculo de concentração, nós chegamos ao valor de 0,1 ml de amostra, ou 1 vezes 10 a menos 1, ou ainda uma diluição de 1 para 10 ou 10 vezes. Bom, e agora nós vamos dar uma ideia de como funciona a diluição por profundidade ou diluição de profundidade. Nós temos aqui na primeira imagem uma diluição 10 vezes, onde a massa, na verdade a concentração de amostra que nós temos, ela é diluída por 10 vezes o seu volume. Se nós temos 25 ml, nós vamos diluí-la em um total de solução que possui 250 ml, visto que 250 ml é 10 vezes o volume da nossa amostra. Portanto, se nós já possuímos 25 ml da amostra, o valor total aqui vai ser 225 ml de água peptonada ou do nosso diluente, que pode ser variado. Se nós quisermos diluir a nossa amostra ainda mais, caso for necessário, por exemplo, se nós tivermos uma placa que possui um valor incontável de colônias, nós vamos diluí-la. Como nós fazemos essa diluição em profundidade? Nós vamos pegar uma alíquota de 1 ml da nossa amostra que já está diluída 10 vezes, e nós vamos diluí-la mais 10 vezes. Bom, se 1 ml, nós temos 1 ml e nós vamos diluí-la mais 10 vezes, qual é o volume do nosso diluente? Se 1 ml é a nossa amostra, nós vamos multiplicar por 10, portanto 10 ml, e vamos diminuir o total dessa solução, que é 10 ml, diminuir da nossa amostra, porque nós já possuímos esse 1 ml. E vamos obter o valor de 9 ml de água peptonada ou de um outro diluente qualquer. Se a primeira diluição é 10 vezes, e a segunda diluição também é 10 vezes, basta nós multiplicarmos. Portanto, nós temos uma diluição de 100 vezes. Ou ainda, nós temos uma concentração de amostra de 0,01 ml de amostra, ou ainda uma diluição 1 para 100. E assim, por conseguinte, a lógica se mantém. Caso a necessidade nós tivermos ainda que diluir ainda mais a nossa amostra, sejam 1000 vezes, 10.000, até 1 milhão de vezes, a lógica segue a mesma. Nós vamos pegar sempre 1 ml da nossa solução que já está diluída e vamos diluí-la mais 10 vezes e multiplicar os fatores de diluição.
Bom, geralmente nós utilizamos para o processo de diluição em profundidade uns tubos de ensaio de vidro, mas também temos a opção de se utilizar tubos de ensaio de plástico. Esse aqui é denominado tubo de centrífuga, na verdade. Ele possui uma medição, mas devemos se atentar que essa medição aqui não é utilizada para análise microbiológica. Nós devemos utilizar uma vidraria calibrada para realizar essa medição. E a vantagem é que possui uma tampa, portanto, caso seja necessária a homogeneização, a gente pode realizar sem que haja perda de amostra. Bom, qual é a consequência da diluição em profundidade? É justamente essa. Como foi referido, uma amostra que já foi incubada possui uma quantidade incontável de carga microbiana. Nós temos aqui uma quantidade incontável, nós não vamos conseguir contar isso. É praticamente impossível. Ou, se for contar, irá ocasionar em algum erro de contagem. Então, nós vamos diluí-la mais 10 vezes. Aqui já há a possibilidade de realizar a contagem. E assim sucessivamente. A cada diluição que nós realizamos, a nossa certeza de contagem ela aumenta. Bom, agora vamos trabalhar com o conceito de unidade formadora de colônia. O que é uma unidade formadora de colônia? É uma expressão matemática que exprime, na verdade, a quantidade microbiana presente na nossa amostra que é capaz de se reproduzir. Como identificamos uma unidade formadora de colônia? Ela é bem simples. Vamos dar dois exemplos aqui de duas placas que já foram incubadas, que já foram diluídas. Nós temos aqui, e vamos realizar a contagem agora. Nós temos que nesse círculo em vermelho nós temos uma unidade formadora de colônia. E se nós quisermos contar, vamos seguir a mesma lógica. Nós temos 2, 3, 4, até 252 unidades formadoras de colônia. Agora vamos trabalhar com o cálculo de unidade de formador de colônia em específico para esse exemplo, dessas duas placas. Bom, nós temos que foram realizadas duas análises microbiológicas para a mesma amostra. Nós temos que na placa 1 nós temos a quantidade de 252 unidades formadoras de colônia e na placa 2 foram contadas 257. Muito bem. Nós vamos ter que realizar uma média para obter o valor aproximado de unidades formadoras de colônia por ml. Nós vamos fazer uma média aritmética simples. Nós vamos somar a unidade formadora de colônia da placa 1 com a unidade formadora de colônia da placa 2 e vamos obter o valor médio de 254,5 unidades formadoras de colônia na verdade, na diluição que nós realizamos. Mas qual é a diluição? Geralmente, nós utilizamos a diluição 1:10, mas nós percebemos aqui que para esse exemplo em específico, nós temos a diluição de 100 vezes. Portanto, nós vamos utilizar a diluição 1:10 como cálculo para nós chegarmos ao valor de unidades formadoras de colônia em 1 ml. Bom, se nós temos 254,5 unidades formadoras de colônia em 0,01 ml de amostra, qual é a quantidade em 1 ml? Nós podemos realizar esse cálculo por uma regra de T simples. Basta multiplicarmos a unidade formadora de colônia por 1 ml e dividir pela nossa diluição. Portanto, nós vamos chegar ao valor, aqui nós podemos fazer uma análise dimensional, cortamos ml com ml e nós vamos obter o valor em unidade formadora de colônia. Nós vamos chegar ao valor aproximado de 25.450 unidades formadoras de colônia por ml. Nós podemos expressar o resultado em ml como 10,54 a 10 a quarta unidades formadoras de colônia, ou se nós vamos expressar no valor exato, sem aproximação, esse aqui é o valor aproximado, como 2,545 vezes 10 a quarta unidades formadoras de colônia por ml. E nós realizamos o cálculo de unidades formadoras de colônia. Por que nós trabalhamos com esses conceitos de diluição e unidades formadoras de colônias em si? Porque a partir das nossas análises que nós trabalhamos, tanto no nosso caso, vou tratar aqui da análise de Escherichia coli, análise de indicadores, existem parâmetros microbiológicos que são determinados por legislação. Como assim? Existem limites que são determinados. Qual é a quantidade permitida para esse alimento? E para entender essa tabelinha aqui de padrões microbiológicos para a barra de cereal, para Escherichia coli em específico, nós temos que entender o conceito de diluição e o conceito de unidade formadora de colônia. Bom, mas antes de interpretarmos essa tabela, vamos trabalhar com dois conceitos importantes. Nós temos aí, esse aqui é denominado plano de duas classes, que é um plano relativamente simples de se entender. Aqui é um limite.
nós temos uma contagem limite de unidades formadoras de colônia por ml. Se o limite, na verdade, se nós realizamos todo o nosso processo de análise microbiológica e nós realizamos a contagem e esse valor está abaixo do limite, significa que a nossa amostra está com índices aceitáveis de unidades formadoras de colônia por ml. Agora, quaisquer valor acima da contagem limite é inaceitável. O mesmo pode ser realizado para um plano de ausência. Quaisquer valor acima da ausência, ou seja, quaisquer valor acima de 0 unidades formadoras de colônia por ml, a amostra está inaceitável. Geralmente, esse plano de ausência ele é realizado para análise de patógenos. Nós temos um plano um pouco mais completo, que é o plano de 3 classes. Vamos entender como ele funciona. Esse Mzinho aqui, ele significa o limite mínimo para a nossa amostra, ou seja, a quantidade mínima permitida de unidades formadoras de colônia por ml do nosso micro-organismo. O Mzão significa limite máximo. Qual é a quantidade máxima? Quaisquer valor abaixo do limite mínimo significa que a nossa amostra está com índices aceitáveis. O valor compreendido entre o limite máximo e o limite mínimo é denominado de amostra marginal e pode ou não ser aceita como uma amostra aceitável ou inaceitável. E quaisquer valor acima do nosso limite máximo é considerado como amostra inaceitável. Bom, vamos trabalhar agora com mais conceitos para a interpretação da nossa tabela de parâmetros. O que significam esses riscos aqui, primeiramente? Significa como nós vamos utilizar esse alimento. A quem se destina esse alimento? Qual é o tipo de conservação desse alimento? Tudo isso tem que ser tomado em consideração para se determinar qual é o risco da quantidade de micro-organismo. Como eu disse anteriormente, o que não é tóxico para um adulto saudável pode ser tóxico para uma criança ou para um idoso ou para uma pessoa que possui alguma comorbidade. Vamos trabalhar com um exemplo aqui de Escherichia coli. Mas o que é Nzinho? Esse N significa a quantidade de amostras totais analisadas para o mesmo lote, ou seja, é o total de amostras que você vai ter que analisar. Esse C minúsculo significa a quantidade permitida no limite marginal, ou seja, nesse exemplo aqui nós temos 3 amostras que podem estar compreendidas entre o limite mínimo e o limite máximo. Bom, vamos trabalhar aqui com o rigor analítico da nossa amostra. Percebam aqui para análise de indicadores, em específico, Escherichia coli. Nós temos que a cada 5 amostras analisadas para o mesmo lote, nós temos que 3 amostras podem estar compreendidas no limite marginal. Nós mantemos o risco, porém, vamos dar um exemplo, modificamos qual é a população que vai consumir esse alimento. Nós podemos diminuir a quantidade de amostras que está entre o limite marginal. Ou seja, a cada 5 amostras analisadas para o mesmo lote, apenas 2 podem estar compreendidas entre o limite mínimo e o limite máximo de unidades formadoras de colônia por ml. E se nós aumentamos o risco, nós diminuímos ainda mais o limite marginal. Ou seja, a cada 5 amostras analisadas, apenas uma pode estar compreendida entre o limite marginal. Bom, nós percebemos que o rigor analítico ele independe desses limites aqui que estão descritos. Como assim? Vamos dar exemplo agora para um patógeno, a salmonela. Nós temos que a cada 5 amostras analisadas, nenhuma pode apresentar salmonela. E aqui em seguida nós temos que a cada 10 amostras analisadas, ainda assim nenhuma amostra pode conter limites mínimos compreendidos no limite marginal ou quaisquer valor acima do limite mínimo. E em seguida nós temos que a cada 20 amostras analisadas para o mesmo lote, nenhuma ainda amostra pode conter quaisquer valor acima do limite mínimo. Ou seja, nós estamos aumentando o rigor analítico. Quanto maior a quantidade de amostras que nós estamos analisando, menor é a quantidade que pode estar compreendidas acima do limite mínimo permitido em unidades formadoras de colônia por ml para determinado micro-organismo. Bom, agora antes de entrarmos na tabela para a nossa amostra, vamos realizar a contagem. Esses daqui, acho que eu vou pedir na verdade, eu vou pedir agora para vocês realizem a contagem e coloquem no chat para mim, por favor. Quem quiser, é claro. Mas antes, vou dar algumas instruções. Relembrando aqui, ó. Colônias que estejam no limite da nossa placa não são contabilizadas. Colônias vermelhas são coliformes totais e colônias quaisquer azul associadas, na verdade, a colônias,
e associados a bolhas de gás, que são produzidas pelo próprio micro-organismo, são contabilizadas como Escherichia coli. Bom, quem quiser aí realizar a contagem, pode realizar a contagem da seguinte forma. Vocês podem vir contando em forma de zigue-zague, para que evitem uma duplicação de resultado. Você conta a primeira fileira, parte para a segunda, depois para a terceira, depois para a quarta e assim finaliza. Ok? Se alguém, eu não estou visualizando o chat, mas se alguém falar para mim qual é a quantidade de unidades formadoras de colônia, fica à vontade. O Luan já colocou ali 17, Antônio. Leonardo também colocou 17. Eu contei, achei 17 também, mas não tenho certeza. Bom, então vocês acertaram, porque existem 17 colônias de Escherichia coli. Muito bem. Lembra que nós trabalhamos com diluição 10 vezes? Essa amostra aqui ela está realizada uma diluição 10 vezes. Nós não necessitamos diluir ainda mais. Nós não precisamos realizar uma diluição de 100, 1000, 10 mil, 1 milhão de vezes. Essa amostra já está plausível de contagem. Então, portanto, nós temos 17 colônias de Escherichia coli em 0,1 ml de amostra. Porém, Antônio, oi, o Leonardo pediu uma perguntinha ali. pode perguntar. É que ali no canto parece que tem uma grudada, mas são ambas separadas. Isso, exato. Qual canto? O canto superior esquerdo ou direito? É o canto inferior esquerdo. Essas duas aqui? Isso. Bom, são duas colônias. Por que são duas colônias? Percebam que no centro existe uma mancha preta, que na verdade é o vermelho associado ao azul. Então, nós vamos identificar uma unidade formadora de colônia como uma manchinha vermelha, porém está associada ao azul, então ela vai ficar um vermelho mais escuro. E ainda com a associação à coloração do nosso meio, ela vai ficar uma coloração que nós visualizamos como cor preta. Aqui nós percebemos que uma única unidade formadora de colônia, ela é dada como uma colônia vermelha e preta, mais ou menos assim, e o azul associado que foi citado, que é a enzima beta-glucuronidase, na verdade. E nós temos o gás associado. Aqui, como você citou no canto, nós temos aqui duas colônias em preto, mas na verdade elas são vermelhas, porém, como existe a atividade enzimática, que é de coloração azul, a coloração ela se altera para preto. Portanto, aqui nesse cantinho aqui, nós temos duas colônias de Escherichia coli. Respondi a pergunta? Ok, vamos seguir então. Voltando, nós temos 17 colônias de Escherichia coli em 0,1 ml, porque 0,1 ml é a nossa diluição. Mas, como eu disse anteriormente, a unidade formadora de colônia ela não é dada pela diluição, mas sim por ml de amostra. Portanto, nós vamos realizar o cálculo de regra de 3 simples. Nós vamos multiplicar o valor de ml que nós queremos obter pela quantidade de unidades formadoras de colônia que nós obtemos na nossa contagem, que é 17, e nós vamos dividir pela diluição. E nós obtemos o valor de 170 colônias de Escherichia coli em um único ml. Ou ainda em notação científica, nós podemos obter isso dessa forma. Agora vamos associar todos esses conceitos de diluição, de unidades formadoras de colônia e da nossa contagem para a interpretação da nossa tabela de parâmetros microbiológicos de Escherichia coli para a barra de cereal. Bom, vamos tratar com a Escherichia coli, que é o nosso caso. Nós obtemos o valor da nossa contagem, 170 unidades formadoras de colônia por ml. Agora vamos interpretar a nossa tabela. Lembre-se, o Nzinho significa o limite, ou na verdade significa a quantidade de amostras analisadas, quantidades totais analisadas para o mesmo lote. O C minúsculo significa as amostras marginais, portanto as amostras que estão compreendidas entre o limite mínimo e o limite máximo. E essa tabela ela é dada em unidades formadoras de colônia por grama. A nossa tabela é dada por grama, porém a nossa contagem é dada em ml. Porém, por definição, nós podemos considerar 1 ml como 1 grama e realizamos o cálculo da mesma forma. Bom, vamos tratar da Escherichia coli. Nós temos que a cada 5 amostras analisadas para o mesmo lote, tomadas grama a grama, por isso que aqui nós temos Escherichia coli por grama, cada amostra dessas 5, ou seja, uma amostra deve conter 1 grama, outra 1 grama e assim por seguinte, até o total de 5 amostras analisadas para o mesmo lote. Portanto, a cada 5 amostras analisadas para o mesmo lote, tomadas grama a grama, apenas 2 podem compreender valores
entre o limite mínimo e o limite máximo. Ou seja, a cada 5 amostras analisadas para o mesmo lote, tomadas grama a grama, apenas 2 amostras podem compreender valores entre 10 unidades formadoras de colônia por grama e 100 unidades formadoras de colônia por grama. Agora vamos associar as unidades formadoras de colônia que nós obtemos na nossa análise. Como nós obtemos o valor de 170 gramas unidades formadoras de colônia por ml, e por definição nós podemos transformar isso para grama, nós obtemos que a nossa amostra, em específico a de Escherichia coli para a base cereal, ela está fora dos níveis aceitáveis de Escherichia coli. Bom, como assim? Isso aqui vai ficar claro no nosso plano de 3 classes. Lembra que abaixo do limite mínimo, a amostra está aceitável. Entre o limite mínimo e o limite máximo, a amostra ela é marginal, ou seja, ela pode ser aceitável ou inaceitável. E quaisquer valor acima do limite máximo é inaceitável. Como para a nossa tabela de parâmetros microbiológicos, nós temos que o limite mínimo ele é 10 unidades formadoras de colônia e o limite máximo ele é 100 unidades formadoras de colônia. Portanto, o limite mínimo aqui está especificado como 10 e o limite máximo está especificado como 100. Como nós obtemos o valor de 170 unidades formadoras de colônia por grama para Escherichia coli em específico na nossa análise, isso significa que ela está compreendida nessa região, portanto, a nossa amostra em análise de Escherichia coli e coliformes totais, ela está com índices inaceitáveis de unidades formadoras de colônia por ml ou por grama.